Era uma tarde comum em uma cidade do interior de São Paulo. O céu estava coberto de nuvens densas após horas de chuva intermitente. As pessoas que passavam pelo hospital regional buscavam abrigo ou simplesmente apressavam os passos para fugir da garoa fina. Dentro da unidade de saúde, a rotina seguia marcada por pacientes aflitos, médicos correndo entre atendimentos e familiares aguardando notícias de seus entes queridos. Ninguém poderia imaginar que, naquele dia aparentemente trivial, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Pouco antes do pôr do sol, quando o céu ainda permanecia encoberto, um clarão repentino rasgou as nuvens. Um facho de luz dourada, intenso e ao mesmo tempo suave, desceu do alto como se tivesse sido cuidadosamente direcionado para o hospital. O detalhe impressionante, relatado por dezenas de testemunhas, é que essa luz não se espalhava de maneira comum, como faria um reflexo natural. Ela se concentrava em um único ponto. Aos poucos, começava a revelar uma forma clara e reconhecível. A silhueta de Nossa Senhora Aparecida. Os primeiros a perceber foram os acompanhantes que estavam do lado de fora, esperando notícias de pacientes internados. Uma senhora, com os olhos marejados de preocupação, apontou para o céu e, com voz embargada, exclamou: "Olhem, é Aparecida. É a Mãe Santíssima." Em questão de minutos, dezenas de pessoas estavam reunidas, olhando para cima com um misto de espanto e reverência. O facho de luz, projetado diretamente sobre o hospital, parecia abraçar o edifício como se quisesse cobri-lo com um manto de proteção. A cena rapidamente se espalhou. Pessoas tiraram fotos e gravaram vídeos com seus celulares, mas muitos afirmavam que, por mais que tentassem registrar, a emoção vivida não cabia em nenhuma imagem. O brilho parecia mais vivo aos olhos nus, transmitindo não apenas uma visão, mas uma sensação física de paz, como se o ar ao redor tivesse ficado mais leve. Algumas testemunhas afirmaram sentir um perfume suave, semelhante ao de flores, espalhando-se pelo ambiente enquanto o facho iluminava a fachada do hospital. Dentro da unidade, profissionais da saúde começaram a ouvir o burburinho que se espalhava entre corredores e salas de espera. Enfermeiros e médicos foram até as janelas e ficaram tão impressionados quanto os pacientes e familiares. Houve relatos de funcionários que, após meses de rotina exaustiva e desgastante, sentiram-se tocados por uma renovação espiritual ao ver a silhueta. Era como se ela estivesse ali, cuidando não só dos doentes, mas de todos nós que trabalhamos sem parar, comentou uma enfermeira que testemunhou a cena. O mais intrigante foi a nitidez da forma. A luz não apenas desenhava uma figura vaga, mas delineava uma imagem que lembrava fielmente a representação tradicional de Nossa Senhora Aparecida: a coroa, o manto triangular e o semblante acolhedor. Para os devotos, não restava dúvida. Era a padroeira do Brasil se manifestando de maneira milagrosa diante dos olhos de todos. O fenômeno durou cerca de 15 minutos, tempo suficiente para reunir uma pequena multidão em frente ao hospital. As pessoas começaram a rezar espontaneamente. O terço foi entoado por um grupo de fiéis, enquanto outros simplesmente permaneciam em silêncio, com as mãos erguidas ou os olhos marejados. Era como se, por um instante, todo o sofrimento e a angústia que rondavam aquele ambiente hospitalar fossem transformados em esperança e fé. Quando finalmente o facho de luz se dissipou e a silhueta desapareceu, não restaram apenas registros em celulares, mas principalmente marcas profundas no coração dos que presenciaram o acontecimento. Muitos afirmaram que jamais esqueceriam aquele momento, descrevendo-o como uma das experiências mais intensas de suas vidas. A notícia não demorou a se espalhar. Em poucas horas, vídeos circularam pelas redes sociais, e jornais locais começaram a cobrir o fenômeno. Para uns, seria apenas um efeito natural, de luz e sombra. Para outros, tratava-se de um verdadeiro milagre, um sinal divino concedido em um lugar de dor e luta, um hospital, onde vidas diariamente são salvas e outras, muitas vezes, chegam ao limite. Mas, independentemente das explicações, uma certeza pairava entre todos que estavam lá. Aquela manifestação tinha um propósito. Não era apenas uma coincidência. Era uma mensagem de consolo e de fé. A Mãe Aparecida havia escolhido aquele momento e aquele lugar para se mostrar,
lembrando a todos que, mesmo diante da dor e do sofrimento, nunca estamos sozinhos. E assim, diante de um hospital iluminado por uma luz inexplicável, nasceu mais um capítulo emocionante na longa história de fé e devoção a Nossa Senhora Aparecida, que continua a surpreender e a tocar os corações do povo brasileiro. Logo após o primeiro impacto visual do facho de luz formando a silhueta de Nossa Senhora Aparecida sobre o hospital, o que se viu foi uma explosão de emoções. O ambiente, que até minutos antes estava dominado por silêncio, apreensão e dor, transformou-se em um verdadeiro cenário de peregrinação espontânea. Pessoas que estavam apenas de passagem pararam seus carros, motoristas de ônibus encostaram seus veículos, pedestres se aglomeraram em frente ao hospital. Era como se todos tivessem sido chamados por algo maior, irresistível, que os fez levantar os olhos para o céu e testemunhar a cena. Entre os relatos, alguns chamam atenção pelo tom carregado de emoção. Uma senhora, chamada Dona Lourdes, contou que estava desesperada pela internação do filho, que lutava contra uma enfermidade grave. No momento em que a luz começou a se projetar, ela afirmou sentir uma paz instantânea, como se um peso enorme tivesse sido retirado de suas costas. Em lágrimas, repetia: Ela veio para cuidar dele. Outros familiares, igualmente abalados, disseram que o fenômeno parecia um abraço coletivo da Mãe do Céu a todos que estavam ali. Houve também testemunhos de profissionais de saúde que, acostumados com a rotina exaustiva do hospital, encontraram naquele instante um alívio espiritual. Um médico que estava no pronto-socorro disse em entrevista a uma rádio local que, ao ver a silhueta formada pela luz, não conseguiu conter as lágrimas. Foi como se ela estivesse lembrando a todos nós que não somos apenas médicos, enfermeiros e pacientes. Somos filhos, e ela é nossa mãe, que olha por todos, até mesmo nos dias em que a ciência já não tem mais respostas. Jovens também se emocionaram profundamente. Um grupo de adolescentes que havia ido visitar um parente internado filmou o fenômeno e transmitiu ao vivo pelas redes sociais. Em minutos, milhares de pessoas estavam acompanhando online o que se passava diante do hospital. Os comentários se enchiam de frases como: "É a Aparecida. Um milagre está acontecendo. Ela está entre nós." A cena viralizou em pouco tempo, levando fiéis de outras cidades e estados a declararem que sentiam como se estivessem lá. Mas talvez os relatos mais impactantes tenham vindo dos próprios pacientes. Alguns que estavam nas janelas dos quartos puderam ver a luz de perto e disseram que sentiram uma energia diferente, como se a dor tivesse diminuído naquele momento. Um senhor internado por problemas cardíacos declarou que, ao ver a luz em forma de Aparecida, sentiu o coração mais leve. Minutos depois, a angústia que carregava desapareceu. Outro paciente, em tratamento de câncer, descreveu a experiência como um presente do céu em meio à batalha mais difícil da vida. Enquanto as vozes se misturavam entre cânticos, choros e orações, uma atmosfera indescritível tomou conta do local. Quem passava por ali percebia que não era apenas uma reunião de pessoas curiosas. Havia um clima de devoção profunda, como se todos estivessem unidos por um elo invisível de fé. O silêncio reverente de alguns contrastava com o fervor de outros que erguiam terços, imagens e até mesmo fotos de familiares para o alto, pedindo bênçãos. Muitos afirmaram sentir sinais físicos além da visão da silhueta. Alguns disseram que um vento suave soprou repentinamente, trazendo consigo um perfume delicado de rosas e jasmins, mesmo que não houvesse flores por perto. Outros relataram uma sensação de calor no peito, como se um fogo brando, mas reconfortante, tivesse se acendido dentro deles. Era como se a aparição não fosse apenas visível, mas palpável, invadindo cada sentido humano e marcando cada coração presente. As crianças, com sua inocência característica, também foram protagonistas desse momento. Pequenos apontavam para o céu, dizendo com naturalidade: "Olha, mamãe, é a Aparecida." Alguns chegaram a abrir os braços como se quisessem abraçar a luz. Uma menina, de apenas 6 anos, repetia sem parar: "Ela está cuidando de nós." A pureza dessas palavras acabou emocionando ainda mais os adultos, que viram na fé infantil um reflexo da verdade incontestável daquele fenômeno. As reações,
Entretanto, não se limitaram ao local. À medida que as imagens se espalhavam pela internet, devotos em diferentes cantos do país começaram a enviar mensagens e vídeos de oração, conectando-se espiritualmente ao momento. Igrejas e capelas improvisaram celebrações noturnas em resposta ao acontecimento, reforçando a ideia de que o milagre não era restrito apenas a uma cidade, mas um chamado à fé para todo o Brasil. E, como não poderia deixar de acontecer, também surgiram vozes de ceticismo. Alguns afirmavam tratar-se de um fenômeno óptico, uma coincidência entre luz, nuvens e a atmosfera. No entanto, para os fiéis que estavam presentes, nenhuma explicação científica seria capaz de traduzir a intensidade do que sentiram. Para eles, não era apenas luz, era presença. Não era apenas reflexo, era mensagem. No fim daquela tarde, quando o fenômeno já havia se dissipado, restaram os testemunhos gravados nas memórias, corações de centenas de pessoas. Muitos disseram que jamais seriam os mesmos depois de testemunhar algo tão grandioso. E, para todos, independentemente da interpretação, ficou a convicção de que aquele hospital havia sido escolhido para viver um momento de graça e de renovação da fé. Se no início o fenômeno foi recebido com espanto e emoção pela multidão, em pouco tempo as interpretações religiosas começaram a surgir e se espalhar entre os fiéis. Para muitos, não havia dúvidas de que aquela luz em forma de silhueta de Nossa Senhora Aparecida sobre o hospital era um sinal claro de intervenção divina. Um recado vindo do céu para um mundo em crise, um gesto de amor de uma mãe que olha pelos filhos especialmente nos momentos mais difíceis. Sacerdotes que estavam próximos ao local rapidamente foram procurados para se pronunciar. Um padre da própria Basílica Nacional foi até o hospital e declarou diante das câmeras: Nossa Senhora sempre se manifesta onde a dor humana é maior. Se essa silhueta surgiu justamente sobre um hospital, é porque ela veio lembrar que Deus não abandona seus filhos em meio à doença e ao sofrimento. É um chamado para confiarmos mais, rezarmos mais e entregarmos nossas vidas nas mãos do Senhor. Outro líder religioso interpretou o fenômeno como um convite à união. Para ele, o facho de luz não era apenas uma aparição isolada, mas um sinal de que a humanidade, mergulhada em divisões e conflitos, precisava reencontrar-se no amor e na solidariedade. A mãe apareceu, não em palácios, não em grandes eventos políticos, mas sobre um hospital, que simboliza fragilidade, luta e esperança. Esse gesto fala mais alto que 1000 palavras. É a fé nos chamando para cuidarmos uns dos outros. As interpretações não ficaram restritas ao ambiente religioso católico. Até mesmo pessoas de outras tradições espirituais reconheceram na cena algo extraordinário. Um pastor evangélico da região comentou em uma rádio local que, embora não compartilhasse a devoção mariana, via naquele acontecimento uma clara lembrança da presença de Deus na vida humana. Já líderes espíritas destacaram o simbolismo da luz, que sempre representa amparo e proteção dos céus. Essa convergência de olhares reforçou a ideia de que a aparição transcendeu barreiras religiosas, alcançando todos que estavam abertos ao mistério. Os fiéis que estavam presentes também começaram a fazer suas próprias leituras. Muitos enxergaram na silhueta uma mensagem pessoal, como se Nossa Senhora tivesse respondido às súplicas de cada um individualmente. Uma mãe, que aguardava notícias de sua filha na UTI, declarou: Eu entendi como um recado. Não desista, estou aqui. Outro senhor disse que, ao olhar para a luz, sentiu que deveria perdoar antigos ressentimentos, como se a própria Aparecida tivesse pedido a ele que recomeçasse sua vida. Na internet, teólogos, estudiosos e missionários começaram a refletir sobre o significado do fenômeno. Alguns destacaram a simbologia da luz descendo dos céus e se projetando exatamente sobre um local de dor e de cura, algo que remetia diretamente à missão de Maria como consoladora. Outros lembraram passagens bíblicas em que sinais celestes se manifestam como alertas ou demonstrações do cuidado divino, traçando paralelos entre o ocorrido e antigas revelações. Além disso, o hospital em si passou a ser interpretado como um símbolo dentro da mensagem. Para muitos, o fato da silhueta ter surgido justamente ali não foi acaso,
Significava que Nossa Senhora se preocupava especialmente com os doentes, com os profissionais de saúde e com todos aqueles que enfrentam batalhas silenciosas. Era como se a Mãe do Céu tivesse escolhido o local mais representativo da luta entre vida e morte para reafirmar que está presente e intercede por cada um. Houve também interpretações coletivas, que enxergaram no fenômeno um chamado à conversão e ao despertar espiritual. Padres e religiosos começaram a afirmar em suas homilias que o Brasil vivia tempo de provação e que aquela manifestação era um convite para retornar à oração, abandonar vícios e pecados e fortalecer a fé. Para muitos fiéis, essa leitura soava como uma resposta a tudo o que o mundo tem vivido: crises, incertezas, doenças e desesperança. E, como em toda manifestação considerada milagrosa, também surgiram vozes críticas. Alguns especialistas em meteorologia ou física óptica afirmaram que a silhueta poderia ter sido formada por reflexos de luz em nuvens carregadas, especialmente em dias chuvosos. Mas os fiéis rebatem. E por que, então, a forma seria exatamente a de Nossa Senhora Aparecida, tão reconhecível, tão perfeita em seus contornos? Porque justamente sobre um hospital, onde tantos rezam e pedem sua intercessão. Para os devotos, coincidência não existe quando se trata de Maria. O mais impressionante é que, independentemente da explicação, o fenômeno acabou cumprindo um propósito ainda maior: reacendeu a fé. Pessoas que estavam afastadas da igreja voltaram a rezar, famílias que estavam divididas se reuniram novamente em oração, e até jovens que não costumavam frequentar celebrações passaram a procurar missas e encontros religiosos. Foi como se a silhueta luminosa tivesse aberto uma porta, um caminho de volta ao sagrado, ao essencial. Em resumo, as interpretações foram muitas: consolo para os doentes, chamado à união, símbolo de esperança, alerta espiritual, recado divino para um povo em busca de fé. Mas todas convergiam em um ponto: ninguém conseguiu permanecer indiferente. O fenômeno se tornou mais do que uma aparição luminosa, uma catequese viva, um sermão silencioso pregado, não por palavras humanas, mas por luz vinda do céu. O facho de luz em forma de Nossa Senhora Aparecida sobre o hospital rapidamente ultrapassou os limites da cidade e ganhou proporções inimagináveis. Era como se o céu tivesse aberto uma janela, e de repente, toda a nação fosse chamada a olhar para aquele acontecimento. A repercussão foi imediata e intensa, espalhando-se pelos mais diversos setores, dentro da igreja, entre os veículos de imprensa, claro, na sociedade em geral. Dentro da Igreja Católica, as primeiras reações foram de cautela, mas também de reverência. Bispos e sacerdotes ressaltaram que qualquer fenômeno considerado sobrenatural precisa ser analisado com calma, para evitar precipitações. Ainda assim, muitos admitiam que o ocorrido possuía uma força simbólica impressionante, sobretudo pelo local em que aconteceu: um hospital, lugar de luta pela vida. O próprio reitor da Basílica Nacional de Aparecida chegou a declarar em entrevista: não nos cabe apressar julgamentos, mas não podemos negar que a manifestação tem movido corações e reacendido a fé. Isso, por si só, já é uma graça. Algumas dioceses começaram a organizar momentos de oração em intenção dos doentes e de todos os que estavam presentes no hospital na noite da aparição. Paróquias relataram aumento significativo no número de fiéis que buscavam confissão, missa e novenas. Grupos de oração multiplicaram-se, como se todos quisessem, de alguma forma, participar da onda espiritual gerada pelo fenômeno. Foi como se a igreja tivesse recebido um impulso, um sopro de vida vindo diretamente do céu. Enquanto isso, a mídia abraçava a história com intensidade. Jornais impressos estampavam em suas capas fotos do facho de luz, algumas captadas por celulares de pessoas comuns, outras por câmeras de emissoras de televisão que cobriam a movimentação no local. Manchetes variavam entre o cético e o espiritual. Coincidência ou milagre? Silhueta de Nossa Senhora Aparecida surge em hospital e emociona fiéis. Fenômeno de luz intriga cientistas e mobiliza religiosos. Programas de televisão dedicaram blocos inteiros a discutir o acontecimento. Alguns convidaram especialistas em física e meteorologia, que tentavam explicar como reflexos poderiam gerar imagens nas nuvens
ou como fachos de luz urbana poderiam se projetar de maneira curiosa. Outros chamaram teólogos, padres e até testemunhas diretas, que relatavam com lágrimas nos olhos o que viram. A pluralidade de vozes só aumentava o mistério. Por mais que houvesse explicações técnicas, o fato de a silhueta lembrar tão nitidamente Nossa Senhora Aparecida permanecia como um ponto inexplicável. Nas redes sociais, a repercussão alcançou níveis virais. Vídeos e fotos circularam em grupos de WhatsApp, páginas de Facebook, perfis no Instagram e até no TikTok, onde jovens publicavam reações emocionadas ao verem as imagens. Hashtags como #Milagre no Hospital, #Nossa Senhora Aparecida e #Luz Divina chegaram aos trending topics, acumulando milhões de visualizações e interações. Pessoas de diferentes partes do Brasil, e até do exterior, comentavam com espanto: isso só poderia acontecer no país da padroeira. Um recado claro para o mundo: o céu desceu à terra naquela noite. A sociedade, de modo geral, foi profundamente tocada. Muitos moradores da cidade passaram a frequentar o hospital apenas para rezar diante do local onde a silhueta apareceu. Uma pequena praça próxima foi transformada em ponto de peregrinação improvisado. Velas eram acesas, terços deixados sobre bancos e flores depositadas como oferenda de gratidão. O ambiente, que antes era marcado por dor e preocupação, agora também era espaço de esperança e devoção. Profissionais de saúde que trabalhavam no hospital relataram que, nos dias seguintes, algo havia mudado no ar. Pacientes demonstravam mais serenidade, familiares mais confiança, e até médicos e enfermeiros diziam sentir uma força especial para enfrentar a rotina desgastante. Uma enfermeira confidenciou: "Não sei explicar, mas depois que vi aquela luz, comecei cada plantão com mais fé. Parece que ela está conosco." Por outro lado, também surgiram críticas e tentativas de desmerecer o fenômeno. Céticos acusavam a imprensa de sensacionalismo, afirmando que o país precisava de mais ciência e menos superstição. Alguns jornalistas mais racionais chegaram a escrever colunas dizendo que a comoção popular era fruto da necessidade humana de acreditar em algo em tempos difíceis. No entanto, mesmo essas críticas não diminuíram o impacto do acontecimento. Pelo contrário, a polêmica só aumentava a curiosidade e o alcance da notícia. A repercussão foi tamanha que autoridades locais tiveram de se posicionar. A prefeitura divulgou uma nota respeitosa, dizendo que reconhecia a importância cultural e religiosa do episódio e garantindo que o hospital estaria preparado para receber o fluxo maior de visitantes e fiéis. Já o governo estadual anunciou que avaliaria a criação de um espaço oficial de oração próximo ao hospital, diante da mobilização popular. Internacionalmente, a história também foi repercutida. Veículos de comunicação de outros países latino-americanos e até da Europa noticiaram o caso, ressaltando a força da devoção brasileira à Nossa Senhora Aparecida. Sites especializados em fenômenos místicos incluíram o ocorrido em listas de manifestações recentes inexplicáveis, comparando a outros episódios de aparições marianas ao redor do mundo. O mais impressionante, no entanto, não foi apenas a dimensão midiática ou institucional, mas o efeito humano. O fenômeno, que poderia ser tratado como simples curiosidade, tornou-se catalisador de fé, união e solidariedade. Ele mexeu com a sociedade porque, em meio a tantas notícias de dor e desesperança, surgiu como uma fagulha de luz lembrando que o sagrado ainda se manifesta, que o mistério continua a existir, e que o coração humano ainda é capaz de se comover diante do inexplicável. Os dias que se seguiram ao fenômeno no hospital foram marcados por uma onda de fé que ultrapassava barreiras religiosas, sociais e até culturais. A imagem luminosa em forma de Nossa Senhora Aparecida não apenas impressionou, mas provocou mudanças profundas na vida de quem testemunhou o acontecimento e até de quem apenas ouviu falar. O facho de luz não se dissipou apenas no céu. Ele se espalhou no coração das pessoas, deixando marcas permanentes. Entre os pacientes do hospital, surgiram relatos que emocionavam até os mais céticos. Uma jovem de 23 anos, internada para tratamento de câncer, afirmou que, ao ver a silhueta no céu, sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Chorando,
Contou aos familiares que não tinha mais medo do futuro, porque acreditava que não estava sozinha em sua luta. Dias depois, relatou melhoras significativas em seu quadro clínico, surpreendendo até os médicos. Outro testemunho marcante veio de um senhor de 68 anos, que aguardava uma cirurgia cardíaca de alto risco. Ele disse que, no momento em que viu o facho de luz, entregou sua vida nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. A cirurgia aconteceu na manhã seguinte, e os médicos descreveram o procedimento como um sucesso inesperado, dado o estado delicado do paciente. Para ele, não restava dúvida, foi o abraço da mãe que me sustentou na sala de cirurgia. Mas não foram apenas os doentes que sentiram transformações. Médicos e enfermeiros passaram a encarar suas jornadas com um novo sentido. Uma médica, conhecida por seu ceticismo, confidenciou a colegas que havia rezado em silêncio diante do fenômeno, a primeira oração de sua vida adulta. Ela declarou: "Eu não sei explicar o que aconteceu, mas sei que algo maior do que eu estava ali. Desde aquela noite, passei a ver cada paciente, não apenas como um corpo doente, mas como uma vida sagrada." As histórias se multiplicavam, e cada uma carregava uma emoção única. Famílias que estavam desunidas se reaproximaram, movidas pelo desejo de agradecer juntas. Pessoas que estavam afastadas da fé há anos voltaram a frequentar a igreja, rezar o terço e se reconectar com Deus. Grupos inteiros de moradores da cidade começaram a se reunir semanalmente para rezar diante do hospital, transformando o espaço em um santuário improvisado. Além disso, houve relatos de transformações de caráter mais íntimo e profundo. Jovens que estavam mergulhados em vícios contaram que, após presenciar a imagem no céu, decidiram mudar de vida. Um rapaz de 19 anos, que enfrentava dependência química, descreveu o momento como um chamado. "Quando vi a silhueta, senti que Nossa Senhora estava me pedindo para renascer. Naquela noite, decidi buscar ajuda, e hoje estou limpo." Mães e pais relataram que seus filhos, mesmo os pequenos, ficaram fascinados pela história. Crianças desenhavam a cena na escola, reproduziam o facho de luz com lanternas em casa e pediam para rezar antes de dormir. Educadores perceberam um ambiente mais calmo e respeitoso entre os alunos, como se o fenômeno tivesse ensinado às crianças uma lição silenciosa de fé e união. O legado também se espalhou para além da cidade. Peregrinos de diferentes regiões começaram a viajar até o hospital para ver o local do acontecimento. Muitos levavam terços, medalhas e velas, criando uma atmosfera semelhante à de um santuário mariano. O comércio local, inicialmente despreparado, passou a oferecer pequenas lembranças religiosas, mas sempre com respeito ao caráter sagrado do episódio. Na internet, o fenômeno continuava a repercutir. Entre depoimentos de fé, surgiam também vídeos de pessoas que compartilhavam graças alcançadas após rezarem diante da imagem registrada em fotos. Um exemplo que ganhou enorme alcance foi o de uma mãe que afirmou ter recebido a cura do filho recém-nascido após clamar a Nossa Senhora diante da tela do celular, segurando a foto do facho de luz. E, por fim, havia a transformação coletiva. Uma cidade inteira se viu unida. Ricos e pobres, jovens e idosos, religiosos e até agnósticos se reuniam em vigílias, caminhadas de fé e procissões. O hospital, que antes era apenas um espaço de dor e recuperação, tornou-se um símbolo de esperança. A comunidade começou a enxergar nele um lugar não apenas de cura física, mas também espiritual. O que antes parecia apenas um instante efêmero de luz tornou-se uma chama duradoura que reacendeu valores esquecidos: a solidariedade, a compaixão, a união e a fé. O fenômeno não ficou restrito às manchetes ou às imagens nas redes sociais. Ele se transformou em atitudes concretas de amor e transformação. No final, cada pessoa que testemunhou ou ouviu falar do facho de luz carregava consigo a sensação de que havia presenciado algo maior do que qualquer explicação científica poderia oferecer. Para uns, foi um milagre. Para outros, um sinal. Para todos, um lembrete poderoso de que o divino continua a se manifestar de formas inesperadas, tocando o coração humano e reacendendo a esperança.